Hoje iremos falar do conteúdo de prisma. E o que seria um prisma? O prisma é um sólido geométrico. Esse prisma ele é definido num espaço tridimensional. Entendeu? Ele não é uma figura plana. Ele é tridimensional. O prisma possui duas bases poligonais e essas bases são congruentes, ou seja, as duas bases vão ser iguais e vão ser polígonos. E as faces laterais são quadriláteros. Aqui, ó, como podemos ver na imagem, os elementos do prisma. A gente tem o plano alfa e o plano beta, que é esse plano amarelo aqui. A gente tem a base do prisma, duas bases, base superior e inferior. No caso, é um pentágono cada base. A gente tem a aresta lateral, a gente tem a face lateral, a gente tem a altura do prisma e a gente tem o vértice. Aqui a gente vai definir cada elemento desse prisma. O que seriam as bases? As bases são os polígonos congruentes que estão nos planos alfa e beta, como eu disse anteriormente. Seria o polígono que está em cada plano. E as bases são congruentes. A face é cada lado desse prisma. São os lados, que no caso aqui, os lados laterais e os lados também da base. A face lateral já é a face que não constitui as bases. São os lados dos triângulos que formam a lateral dele. No caso, na face lateral, a gente vai ter a altura. E o que seria a altura da face lateral? Seria a aresta lateral. E o que seria a aresta? A aresta do prisma, a aresta de um sólido, é um segmento de reta que ele é formado a partir do encontro de duas faces distintas. No caso aqui a gente tem a aresta lateral e a aresta da base. A aresta da base seria o lado do polígono da base e a aresta lateral seria a altura, como eu disse. E por fim a gente tem os vértices. Os vértices são os pontos de encontro das arestas. No caso aqui a gente tem os vértices na base, em cada base. E os prismas podem ser classificados de duas formas: prisma reto e prisma oblíquo. O prisma reto é o prisma que possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. Aqui, ó, as arestas são perpendiculares à base e as faces laterais são retângulos, ou seja, formam ângulos retos. Já o prisma oblíquo, as arestas laterais são oblíquas à base e as faces laterais elas são paralelogramas. Figura aqui, ó, prisma são paralelogramas. Por fim, a gente consegue classificar cada prisma de acordo com a sua base. Exemplo: um prisma que tem na sua base triângulos, ele é um prisma triangular. O prisma quadrangular já é o prisma de base formada por quadrados. O prisma pentagonal é o prisma que a base é formada por pentágono. O prisma hexagonal é o prisma que a base é um hexágono. O prisma heptagonal é o prisma que a base é um heptágono. E o prisma octogonal é o prisma que a base é formada por octógono. Ou seja, o prisma é um sólido geométrico e ele é definido num espaço tridimensional. Ele não é um sólido, ele não é plano, não é a figura plana. Aí a gente tem esses elementos que fomos
trabalhando até aqui.